Simbora, turma. Ainda comentando sobre os gases, aqui eu vou fazer 2 vídeos em sequência porque ambos trazem aplicações a respeito dessa pressão que foi comentada nos vídeos anteriores. Então, terceiro vídeo falando sobre o barômetro simples. A altura do mercúrio no tubo de um barômetro simples é uma medida da pressão atmosférica. Vou deixar essa ideia aqui mais claro. Um instrumento usado para medir a pressão atmosférica é chamado de barômetro. Então, em relação ao barômetro de mercúrio simples, um tubo de vidro maior do que 76 centímetros, na imagem vai ficar claro o porquê dessa referência, tem que ser um tubo fechado e uma das extremidades é preenchido com mercúrio e colocado de cabeça para baixo em um recipiente que também contém mercúrio. O mercúrio no tubo escorre pela extremidade aberta submersa até que o nível caia para cerca de 76 centímetros. Isso aqui é uma forma de poder medir a pressão atmosférica no lugar em que esse tubo de mercúrio ele é virado de ponta cabeça. Vamos lá, o espaço vazio preso acima, exceto por algum vapor de mercúrio, a altura vertical da coluna de mercúrio permanece constante mesmo quando o tubo ele está inclinado. Se a parte superior do tubo estiver a menos de 76 centímetros acima do nível do prato, o mercúrio preencheria completamente o tubo. Bom, eu sei que ainda está muito obscuro o que eu estou dizendo aqui sem mostrar a imagem, mas prometo que no próximo slide tem uma imagem para trazer mais clareza visual a respeito do que está sendo narrado aqui. Na imagem aqui do cantinho está dizendo que, em termos de saúde, o mercúrio ele não é algo com o qual você deve brincar ou fazer algum tipo de gracinha, porque a contaminação por mercúrio ela é bastante séria para a saúde humana. Bom, aqui está a imagem que eu estou querendo dizer para vocês, tá? Um prato cheio de mercúrio, um tubo cheio de mercúrio. Quando se vira esse tubo de cabeça para baixo, parte do mercúrio desce até que esse mercúrio atinja 76 centímetros de altura. Se você começa a inclinar esse tubo, a coluna de mercúrio vai subindo cada vez mais, ok? Até que, ao deitar na horizontal, aí você vai ter aí um tubo completamente preenchido. Então, em um barômetro de mercúrio simples, variações acima e abaixo da altura média da coluna de 76 centímetros são causadas por variações na pressão atmosférica. Perceba que o que está querendo ser dito aqui é na intenção que, ao redor desse experimento, existem aqui moléculas de ar circulando esse experimento, tanto ao redor quanto aqui acima, né? A atmosfera, ela circunda todo o experimento. E esse ar, ele está exercendo pressão aqui nesse mercúrio, certo? E existe uma situação de equilíbrio entre essa coluna de mercúrio, essa coluna que está presa aqui dentro, e essa pressão exercida aqui fora pela atmosfera. Então vamos lá, o barômetro ele se equilibra quando o peso do líquido no tubo exerce a mesma pressão que a atmosfera externa, como eu acabei de dizer para vocês, tá? Uma coluna de mercúrio de 76 centímetros pesa o mesmo que o ar que preencheria o tubo super alto de 30 quilômetros de largura, que é altura, né? 30 quilômetros de altura, que é aquele relação que a gente fez com o canudinho ou com o bambu. Se a pressão atmosférica aumenta, então ela empurrará a coluna de mercúrio para cima de 76 centímetros, ou seja, se a pressão aqui fora aumenta, então esse mercúrio ele sobe um pouquinho aqui para dentro desse frasco aqui que contém o mercúrio, né? Eu me esqueci aqui agora o nome dele na química.
Vamos mais. A água poderia ser usada para fazer esse barômetro, mas o tubo de vidro teria que ser muito longo, 13,6 vezes mais longo, para ser exato. Então, se usa mercúrio nesse experimento pelo fato dele ser mais denso e, portanto, a gente faz um experimento com um tubo de ensaio, né, que chama esse tubo, é mais curto. Então, um volume de água 13,6 vezes maior que o de mercúrio também seria necessário para fornecer o mesmo peso que o mercúrio fornece. Então, usar mercúrio no barômetro simples é uma forma de reduzir as dimensões e o líquido que se necessita para poder fazer a medida de pressão. O barômetro de água teria que ter pelo menos 10,3 metros de altura. Aí fica inviável, né? Então vamos lá, o funcionamento desse barômetro é semelhante ao processo de beber através de um canudo, experiência que todos nós já provamos, né? Ao sugar um líquido pelo canudo, você reduz a pressão do ar dentro do canudo, que está colocado em uma bebida. A pressão atmosférica, que é constante, sobre a superfície do líquido, empurra o líquido para cima na região de pressão reduzida, que no caso é dentro da sua boca. O líquido é empurrado para cima do canudo pela pressão da atmosfera. Então tá aí o resultado, né? Bebendo o líquido por um canudo em um recipiente aberto. Então lembra que a pressão atmosférica aqui fora empurra a superfície desse líquido. Quando você reduz a pressão dentro da boca, a pressão atmosférica empurra esse líquido que sobe pelo canudo até dentro da sua boca. Então, diferença de pressão entre o interior da boca e o exterior aqui na atmosfera. Agora, se você tampa esse recipiente, você impede que esse ar externo exerça pressão aqui no líquido. E o que muda? Você não pode beber o líquido pelo canudo a menos que a atmosfera exerça pressão sobre o líquido ao redor. Então, tampar aqui com uma tampa, com uma rolha, enfim, é impedir que essa pressão externa exerça força sobre esse líquido, empurrando ele aqui para cima. Então, não vai ter diferença de pressão entre o interior da sua boca e o interior aqui do recipiente, porque a coluna, o volume de ar que você aprisionou acima da superfície aqui do líquido é um volume muito pequeno. E você precisa de toda a atmosfera exercendo pressão aqui sobre a superfície do líquido. E não apenas essa microatmosfera que você criou aqui dentro do recipiente ao tampá-lo. Então, existe um limite de 10,3 metros de altura que a água pode ser elevada com bombas a vácuo. No caso de uma bomba antiga, do tipo usada em fazenda, né, uma bomba de mão, a pressão atmosférica exercida sobre a superfície da água empurra a água para cima, na região de pressão reduzida dentro do tubo. Mesmo com um vácuo perfeito, a altura máxima que a água pode ser elevada é de 10,3 metros. Então, tá aqui a bomba manual de poços artesianos, né? Essa bomba manual vai produzir aqui uma região de vácuo, a pressão atmosférica empurra a água por dentro desse cano até aqui. Mas há um limite para esse bombeamento dessa água, ok? Que é exatamente a pressão que essa coluna de ar aqui da atmosfera consegue exercer sobre essa superfície desse líquido dentro do poço. Então, a atmosfera empurra a água para baixo. Vamos deixar essa força desenhada mais uma vez. Então, aqui, ó, a atmosfera empurra a água para baixo, pensando aqui no fundo do poço, né? A atmosfera empurra a água de baixo para cima. Então, ó, a atmosfera exerce aqui essa pressão, né? Essa pressão, quando você diminui a pressão aqui dentro da bomba, ela vai ser empurrada para cima ao longo desse cano, devido à diferença de pressão entre a pressão da atmosfera externa e essa pressão interna dentro do tubo. Então vamos lá, como um barômetro de mercúrio simples mostra a pressão. Registra a resposta aí no seu caderno e a gente passa então
para falar sobre o barômetro aneroide, porque nem todos os barômetros eles são feitos de mercúrio, né? O barômetro aneroide, ele usa uma pequena caixa de metal que está parcialmente esvaziada de ar. Essa caixa possui uma tampa ligeiramente flexível que ela vai se dobrar para dentro e para fora conforme a pressão atmosférica ela muda. Então vamos lá. A pressão atmosférica ela é usada, por exemplo, para esmagar uma lata. Talvez você já tenha visto esse tipo de experimento acontecendo, né? Então você aquece uma lata com uma determinada fonte, forma um vapor aqui dentro e essa lata ela vai ser tampada e retirada do fogo. Depois que você tampa e retira do fogo, vai haver uma diferença de pressão do ar entre dentro e fora, né? E a pressão atmosférica externa vai esmagar essa lata. Então, a lata contendo um pouco de água é aquecida até que se forma um pouquinho de vapor dentro dela. Agora, há menos ar dentro da lata do que antes, porque ela foi aquecida e um pouco de ar saiu pela boca da garrafa, né? Da lata. Quando a lata ela fica selada e esfria, essa pressão interna dentro dela é reduzida porque o vapor dentro da lata condensa, ou seja, passa do estado gasoso para o estado líquido, né? E faz ela esfriar. E essa condensação, a passagem de vapor para líquido, é um processo de esfriamento. Então, a pressão da atmosfera vai amassar essa lata. Estou colocando aqui a imagem desse barômetro aneroide, né? Os barômetros aneroides funcionam sem líquido. Então, variação da pressão atmosférica são indicadas num mostrador através de uma agulha. O sistema de molas e alavancas pode ser visto nesse diagrama aqui, né? Então, você tem uma agulha conectada em um sistema aqui de alavanca e um sistema de molas aqui. Esse aqui é a imagem de um barômetro aneroide mais real, né? Então, o barômetro aneroide ele é um instrumento que mede variação da pressão atmosférica sem o uso daquela coluna de mercúrio ou de água, que seria praticamente impossível, né? Como a pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude, o barômetro aneroide pode ser usado para determinar a elevação, por exemplo, de aviões. Um barômetro aneroide calibrado para a altitude é chamado de altímetro. E aí esse altímetro vai poder dizer em metros qual que é a elevação de um determinado avião, ou se você utilizar tecnologias mais modernas, como o satélite, você pode ter isso lá no seu pulso, sem a necessidade de sistemas grandes e antiquados como esse daqui, né? Então, finalizando aqui o barômetro aneroide, como que ele funciona? Responde aí no seu caderno e a gente se encontra no próximo vídeo, caminhando já para o fim das explicações a respeito de gases e suas aplicações no nosso cotidiano. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.